estamos novamente para trazer notícias sobre turismo. Como prometemos na semana passada, íamos falar novamente sobre Cuba. Tivemos aqui a participação na semana passada do Roberto Silva da Sunchat Tour, que fez algumas explanações, e hoje, como nós tínhamos combinado naquele dia, trouxemos o cônsul de Cuba no Brasil, Thomas Mendes. Boa noite, meu amigo. Boa noite. O Thomas já está meio abrasileirado, já fala português bem, já é até meio corintiano, então pode ficar tranquilo, nós vamos ter mais do que um portunhol dele hoje. Português tranquilo, né, Thomas? Sim, com certeza. E essa é a facilidade também para os brasileiros que vão para Cuba, é ter a língua tranquila para poder se comunicar. Isso é um dos maiores problemas hoje. O português não é falado apenas, acho que 5 países no mundo, né? Normalmente o inglês é a maior dificuldade para o brasileiro, e a Espanha, o espanhol fica facilitando a visita dos brasileiros. Isso, com certeza. Um dos fatores, não é, importantes que ajudam a visita dos brasileiros para o país, para Cuba, é justamente a semelhança que existe entre as culturas, entre a cultura brasileira, a cultura cubana, e a semelhança que existem nas línguas, né, como o espanhol. Então isso não é problema, geralmente não é nenhuma dificuldade. Roberto, você aprendeu espanhol lá em Cuba ou foi aqui no Brasil? Eu aprendi lá em Cuba, tanto que hoje é até uma característica minha, quando eu viajo para outros países da América Central, América Latina, quando eu falo espanhol, eu pergunto, você é cubano? Não, eu sou brasileiro. Você tem que provar o meu passaporte, irmão. Mas ele leva jeito mesmo. Quanto tempo hoje, os voos hoje do Brasil que vão para Cuba, são todos diretos ou tem outras possibilidades? Agora, no momento, não são voos diretos. Uma das vias principais é através da aerolínea Copa Airlines. Eles fazem o voo até o Panamá e depois do Panamá até Havana. E existe uma outra possibilidade, que é viajando desde o Brasil para a Argentina. E na Argentina se existem voos diretos da aerolínea cubana da aviação, que faz os voos diretos Havana e Buenos Aires. Nós já tivemos a cubana também no Brasil. Tivemos. E aí cubana parou de circular quando? Os voos? 2 anos atrás? Vai fazer mais de 3 anos já. Foi quando entrou a TAM, não foi? Quando entrou a TAM para fazer o charter com destino a Cuba para atender o barco da Pumantur. Aí se suspendeu por problema de equipamentos, que os equipamentos da cubana estavam um pouco obsoletos para o mercado brasileiro. Então hoje não, hoje a cubana já dispõe de novos aviões Il-96, que já são uma tecnologia bastante avançada, que são equipamentos para 280 passageiros, e também tem Airbus também. Quem vai mais para Cuba, brasileiro ou argentino? Bom, aqui na América Latina, geralmente vão mais argentinos, mexicanos, chilenos, mas os brasileiros estão entre os principais países, não é, visitantes que vão lá para Cuba. E nós acreditamos nos últimos anos o incremento do número de brasileiros, de turistas brasileiros para Cuba tem aumentado muito. Também tem a ver com o brasileiro procura Cuba? Do turismo. Por muitas razões, que é o que nos falam os brasileiros e os turistas em geral. Deixa eu refazer as potencialidades nossas. Além das belas praias, o que mais Cuba tem para oferecer para os brasileiros? Tem para oferecer muita coisa. Tem turismo cultural, tem museus, tem história, tem a comida também é um atrativo. Tem o melhor para os brasileiros. E o melhor rum do mundo. Isso também, tem o melhor charuto. A polêmica. A polêmica. Isso então é uma confusão, né? Nós tivemos também na República Dominicana e lá eles falam que lá é o melhor. Não, você vai em Cuba eles falam que lá é o melhor. O que define hoje? Quem tem o melhor? Como definir isso? Bom, imagina, ou é mais ou menos que nem brasileiro e argentino com futebol? Nós somos melhor, lá é melhor? Nós o que sim temos certeza por exemplo, na qualidade do nosso rum, que tem a ver com um processo, não é, antigo de muitos anos de aperfeiçoamento da indústria do rum. E que tem obtido vários prêmios, não é, internacionais, a qualidade do nosso rum, como a qualidade do nosso charuto, não é, que também tem obtido vários prêmios internacionais, sem dúvida, para nós o melhor do mundo, que tem a ver com as nossas condições climáticas, a terra,
a arte, não é? São fatores importantes. E preço é equivalente ou não? Equivalente com... De um puro cubano com um dominicano? Ou tem essa guerra também de preço? Não acho que sejam preços equivalentes, né? Os puros nossos, os nossos charutos têm os nossos preços em correspondência com a qualidade do nosso produto. E um aspecto que eu queria sublinhar também dos turistas em geral e os brasileiros quando vão a Cuba, muito importante, é a segurança no país. Que existe muito bom nível de segurança, de tranquilidade, não é? Isso são aspectos muito importantes também, que sem dúvida nenhuma contribuem para o desenvolvimento, não é? O desenvolvimento do turismo de Cuba também tem algumas restrições por causa do embargo americano. Tem. Isso hoje faz parte, é nítido, é claro para todo mundo, né? Tem para todo mundo. Nós somos um país, não é? Como é conhecido, que somos submetidos pelo governo norte-americano, uma política de bloqueio econômico. O país já perdeu mais de 86 mil milhões de dólares ao longo de toda a história, e o turismo é um setor muito também afetado por causa do bloqueio econômico. Por exemplo, o turismo de cruzeiros, que pode ser muito desenvolvido no país, agora está muito afetado porque as grandes companhias de cruzeiros são norte-americanas e pela política de bloqueio não podem viajar a Cuba. E os cidadãos norte-americanos que, segundo a Constituição, podem viajar, a Constituição norte-americana, para qualquer país do mundo, a política de bloqueio viola os próprios direitos dos cidadãos norte-americanos e é proibido aos cidadãos norte-americanos viajarem para Cuba para fazer turismo. Muitos são multados quando fizerem isso, e outros o fazem através de terceiros países, violando as... Eu queria só acrescentar que o bloqueio, Walter, é bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Cuba não tem nenhum bloqueio contra ninguém. As suas fronteiras estão abertas. Então, por exemplo, a pessoa que os americanos que querem ir, está aberto para eles irem sem problema nenhum. O bloqueio é dos Estados Unidos contra Cuba. Só para que esteja bem claro, Cuba não tem bloqueio para nenhum país. Mas, por exemplo, você como agência de turismo, de viagens, não tem aquele problema da pessoa assim que fala assim, não, mas se eu for para Cuba ter o visto no meu passaporte, depois o americano não deixa eu entrar nos Estados Unidos. Como resolve isso hoje? Veja, essa situação do bloqueio já colocou que o governo cubano, o Ministério de Turismo, já colocasse uma forma muito simplificada da entrada do turista em Cuba. Então hoje você entrando em Cuba, você entra com uma simples tarjeta quando você está indo de turismo. Lógico que tem a categoria de outros tipos de visto. Mas uma tarjeta que você entra, que são duas partes, quando você chega em Cuba, é retirada uma parte e na sua saída você retira outra. Então, às vezes, não é necessário o passaporte. Não se carimba o passaporte. O passaporte sim é necessário, mas não se carimba o passaporte já para que não tenha problema o turista com esse bloqueio que existe hoje contra Cuba. O turista, quando vai para Cuba, ele precisa andar com documento na rua? Não, hoje é como colocou o cônsul Tomás. A segurança do país é uma das virtudes para o turismo em Cuba. Então hoje a necessidade que você tenha, sim, a identificação do seu hotel. Todos os hotéis em Cuba têm uma identificação que nós chamamos de tarjeta de identificação. Com essa tarjeta você pode andar tranquilamente pelas ruas de Cuba, que você não tem nenhum problema com documentação. Se hoje um passaporte, um documento, acho que é um documento de bastante responsabilidade quando você está viajando. Nós recomendamos, inclusive o governo cubano aqui do nosso lado, o Sr. Tomás, recomenda que esse passaporte fique assim guardado no seu hotel e saia com a identificação, que é essa identificação que nós precisamos para andar em Havana ou em qualquer parte do país. O senhor tem uma projeção do número de brasileiros que vão para Cuba nos últimos anos? Bom, nos últimos anos tem aumentado muito o número de brasileiros que vão para Cuba. Nós temos estimativas, não é? Dos números de brasileiros que vão para Cuba. Por exemplo, no ano 92, o número de brasileiros que viajou para Cuba foi um estimado de 9 mil, no ano 92. Agora, bem, se compararmos os dados, por exemplo, no ano 2005, uma média entre os anos 2005 e 2007, mais ou menos, o número de brasileiros que tem
viajado para Cuba tem estado por volta entre os 16 mil e 18 mil brasileiros. Ou seja, que praticamente duplicou o número de brasileiros que viajaram para Cuba. E nós acreditamos que as potencialidades são muitas para que continue aumentando o número de brasileiros. Normalmente os brasileiros ficam quantos dias em Cuba? Normalmente podem ficar uma semana em Cuba, 10 dias, mais ou menos também. Muito bem. Olha, para você ter uma ideia melhor ainda de Cuba, nós trouxemos aqui um VT especial para você conhecer as belezas desse país do Caribe. Aguarde aí, você vai ver. Havana, a capital maior do Caribe. Convite perene para você descobrir mais de 5 séculos de história atesourada entre casas senhoriais, fortalezas e museus. Transitar perene por uma cidade preenchida de sorrisos mestiços e coração aberto. O azul todo do Caribe numa palavra: Varadero. O sol, o mar, tornam-se aventura onde a natureza gostosa escolhe e espalha o azul intenso e você ficará encantado com as cores do amanhecer, a serenidade das suas tardes e o ritmo das suas noites. No me hablen de llanto, no me hablen de bruma, que yo tengo un son para cantar. Aprende el día que está queriendo hacer la verdad, sonríe tu realidad. Directo a tu corazón, aquí va mi invitación a que cantes mi canción. Si en algún momento te falta el aliento y no hayas donde caminar, mírate por dentro, borra el sufrimiento y ven, anímate a soñar. Quita las nubes, sonríe y sube, encuentra tu pasión. Ten la certeza de que todo empieza en tu imaginación. Caio Porro, onde homem e natureza fundem-se num abraço. É um presente para você apanhar o tempo. Sensações imensas, mil encantos, de uma natureza virgem que fica à sua espera dessa viagem. Um sítio para você descobrir e se descobrir.